Hoje um dia diferenciado, um dia especial, que vocês vão saber um pouquinho da história da Penha Artesanatos com quem? Nada mais, nada menos. Ó, a câmera tá até emocionada. Nada mais, nada menos que o seu Tomé e a dona Lala. É a forma, né? Quando o produto é bom, a forma é boa, ou vice-versa. Ó. A árvore é boa, o fruto... Coitado deles, ouvir isso. Filho mais novo. Conversar com eles um pouquinho como é que começou a história da Penha. Nós estamos tomando aquele cafezinho aqui, ó. Ó o cafezinho do seu Tomé lá, ó. Café de cipó. Ele falou que não pega no cipózinho não, que ele é raiz. Ele gosta de queimar o dedo. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver. O cafezinho. Tá bom o café? Aprovado? É o vizinho nosso. Muito bom. Lá. É produzido do meu lado. Ah, é de Baipendi esse café mesmo. É, do lado da minha casa, os pés e a torrafadeira lá. Nós vamos bater um papo com eles aqui. Fica ligado aí. A gente tava aqui conversando e tava falando de como começou, né? Os primeiros produtos. Era uma bandeja redonda, né? Que era cesta de mão. Essa também fazia parte, só que essa aqui sobreviveu até hoje o modelo aí. É muito pedido. O pessoal coloca um paninho com zíper. Depois eu vou deixar a foto pra vocês também. O bandejão, que a gente colocava um bambu nele aqui, ó. E ele virava um amarradão. Ele ficava nesse formato. Eu decorava a vitrine. Olha lá. Vitrine do shopping. Nessa cesta, né? É, com esse amarradão que eles falavam. E depois virou café da manhã nos anos 90. Eu vendia quantidades enormes. E o senhor vendia carga fechada na época, né? Já saía... Vendia muito, muito. Vendia pro MAP, vendia na 25, vendia no shopping. A inauguração do shopping Aricanduva, vendia uma quantidade grande lá pros decoradores. Isso aqui foi um sucesso. E um outro modelo que também no mesmo material, que é o balaio de roupa, que é o famoso balaio de bambu. Duas peças. Esse é o médio, mas tem o grandão. Tem o papeleira também. Essa aqui foi o início de tudo. Foi a primeira peça de artesanato que eu vi, que eu vendi na minha vida. Chamou a atenção pro senhor começar, foi essa. Foi para ajudar a minha madrinha lá, que tecia, não tinha para quem vender. Olha só. O dela do Rio não pegou. Eu estava andando por lá, ela pediu para vender e eu comecei e não parei até hoje. E que ano que foi isso que o senhor começou? Que foi essa vez aí? Deve ter sido em 72, 73. A firma mesmo virou firma em 74, mas isso aí deve ter acontecido em 73, por aí. E aí o senhor viu as bolsas, achou interessante? Eu fiz para ajudar ela, cheguei a vender para minhas vizinhas, vendi para minhas irmãs, e depois comecei a vender e não parei mais. Mas o senhor não trabalhava com vendas antes, o senhor trabalhava com o quê? Eu era fotógrafo, fui lá fazer fotos de casamento e eles me mostraram Aniversário, isso batizado. aí. Eles me mostraram e eu empolguei, trouxe para ajudar a minha madrinha lá e deu certo. E aí depois, o que veio depois na sequência foram os cistos de bambu. Coisas de bambu. Que era utilidade, né? Todas donas de casa compravam, né? E hoje o que o senhor vê diferente assim? A tecnologia trouxe bastante coisa para canal de venda, igual a gente estava falando de internet, né? De vender online. Mas também trouxe um pouco de mudança que o pessoal não quer muito sair de casa para vender nem para comprar. Como é que o senhor vê isso aí hoje? Uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim no seu ponto de vista, assim, de... Eu acho que é um sucesso, eu acho que é bom, né? Vende, tem uma certa facilidade. Agora, o ruim pra mim, né, na minha idade, é que o cara fica me perturbando de noite, querendo comprar, eu não vou... E outro ali quer comprar, quer detalhe, aí por isso que eu mesmo, pra mim, não dá. Mano. O senhor gosta do tete a tete, de ir lá e negociar pessoalmente? É o que eu me acostumei, né? Que legal. E hoje como é que vocês estão fazendo? Hoje vocês ainda estão trabalhando, vocês estão trabalhando fazendo as cortinas de vime além da produção, né? Como é que é o dia a dia lá hoje na fábrica em Minas? Pode falar um pouquinho lá. Eu adoro mesmo fazer minhas cortinas de vime, né? É. Tomé, corta os pauzinhos, fura, passa arame, tem uma máquina, faz argolinha, e aí vou montando as minhas cortinas já faz uns 30 anos, eu gosto muito. E depois eu vou mostrar a cortina de vime pra vocês no final também. E hoje como está o Mercado Livre, eu acho que então, já nas lojas mesmo, você já não vê mais aquele movimento que tinha, né? Sim. É que nem o Tomé falou, ninguém vai sair de casa se tem aonde chegar na casa dele a mercadoria que ele está querendo, né? Prático, né? Então é muito prático, né? Então eu não me acostumei ainda não, que eu já tenho com 73 anos. Como nós começamos assim na rua, né? Vender de porta em porta. Nas Kombi. Nas Kombi, levava marmita e 10 horas da manhã ia para os lugares, quase 5 horas da manhã encontrava todo mundo na Kombi de novo, comia comidinha fria ali mesmo. Olha só. E aí sim passamos esses anos. E os meus filhos todos, né, quando depois teve, cresceram tudo, eu carregava junto comigo nas feiras,
nos lugares e eles todos, teve o graças a período Deus. da rua de porta e depois teve o período da boca de feira, as feirinhas de artesanatos. Aí depois as festas no interior, no inverno. Sábado, domingo e feriado nas bocas da feira. Olha e as só. festas do interior, das padroeiras, né? O artesanato é muito bom de ver. É mais fácil vender do que comprar, do que fazer, né? Nunca tive problema com cliente para vender. O mais difícil é produzir, né? O pessoal chega, fala, eu quero 200 dessa aqui para levar. Eu não tenho como atender, né? Eu tenho que primeiro pensar em fazer. Sim. Vou atrás dos meus amigos. É difícil, né? Mas na verdade, eu com a mulher hoje, nós trabalhamos um pouco só para passar o tempo, né? Para distrair, para dar uma força para os filhos, né? Porque trabalhar mesmo não está prestando muito. Não, trabalha mais que a gente. E conversando com o senhor também, que a gente estava falando do Vime, né, pai? Agora, como é que foi a história do Vime? E aí depois como é que veio o Vime? Porque o senhor é de Minas, só para o pessoal entender também. Em Minas predomina a palha e o bambu, que é da onde tem a produção, mão de obra, plantio, onde tem a melhor palha do Brasil aí. Palha tem em outros lugares, claro, onde tem milho tem palha. Mas o regional lá, que é tradicional, é de Minas essa parte. E aí como que entrou o Vime, sendo que o Vime... Explica um pouquinho pra gente, que o Vime é só região fria que dá, né? Aí trabalhando nas portas, os próprios clientes começaram a me pedir, você não tem de Vime, você não tem nada de Vime, eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui pesquisar, e quando chegou em 82... em janeiro de 82, eu resolvi pegar um dinheirinho e ir lá pro sul conhecer a fonte. Aí viajei, peguei um ônibus, fui para Caxias do Sul. Em Caxias do Sul eles falaram que era em Ana Rex, eu fui para lá, conheci as fábricas, que é amigo do pessoal lá. E eles me ensinaram que em Garuva, Santa Catarina, divisa com o Paraná, também tinha produção de alguma coisa. Aí eu vim. Lá no Rio Grande era mais ou menos isso, ó, que é mais um artesanato mais original mesmo. Já em Santa Catarina já fui encontrando coisas com fundo de madeira, essas partes. Aí foi indo e deu certo. E depois eu montei a empresa por lá, né? Tem até hoje a firma lá em Santa Catarina, tem propriedade por lá também. Até meu neto, meu bisneto está morando lá. E foi tudo dando certo, né? Eu sou muito feliz, tudo deu certo na minha vida. Tudo. E aí a companheira estava sempre junto. Essa aqui, quando ela entrou na brincadeira em 74, né? Eu já estava fazendo algumas viagens. Ela entrou na brincadeira, gostou, né? Aí largou a profissão dela e veio trabalhar comigo. E eu acabei mudando a minha também. Era fotógrafa e Era fotógrafa e ela trabalhava em foto, né? Eu ia lá fazer foto lá e ficava de olho nela, né? Olha que coincidência, ele fotógrafo e ela trabalhava num lugar que revelava as fotos, né? Que era né? Na Avenida São Gabriel, Itaim Bibi. Olha como que os lugares e os contatos unem as pessoas, né? E nós conhecemos no casamento, né? Que nós somos padrinhos, né? Olha só. Aí a viagem para buscar artesanato virou passeio, né? Eu levava ela para dar uma fugidinha e deu nisso, né? Hoje ela só quer ficar em Minas e fazer cesta, fazer curtidas de Vime. É isso aí, coisa linda. Quer trabalhar mais, mas não tem como, né? Tem que trabalhar, né? E você que fica reclamando às vezes de forma de pagamento, que maquininha de cartão come taxa, que o banco leva não sei quanto, que a plataforma digital aí, o Mercado Livre, alguém leva não sei quanto de porcentagem, e você não vendeu na promissória. Você não sabe o que é caderneta, você não sabe o que é passar para receber tal data. E aí eu tava falando com eles estavam falando sobre isso, agora a gente vai ver com eles como que eles faziam essas vendas. E o tanto que vendia, que é impressionante, que a gente falando aqui, parece bobeira, mas eram vários lugares, vários apartamentos, enfim, eles vão falar um pouquinho aqui também. Como é que era essa história de vender lá eram as famosas Coabs, Conjunto Habitacional de São Paulo, como é que funcionava? Na rua mesmo, de porta em porta, nas ruas comuns, né? Sim. Aí com a chegada das Coab de Itaquera, Coab 1 aqui perto, aí sentimos um pouco de facilidade, porque morava muita gente perto um do outro, tava todo mundo querendo decorar o apartamento, pôr um cestinho, pôr uma cortina, comecei a vender. Aí veio, a gente fazia umas promissórias para ter uma garantia e dia 10 recebia. Ia cobrar, né? Sim. Copiei um pouco da origem de muitas firmas grandes que tinha no Brasil que fazia isso, que era chamado de turco, né? Sim. Chegava nas portas, batia, mãe, chegou o turco do balaio. Era assim que eles chamavam. É o turco do tapete, é o turco da... Assim que funcionava. Quando saía o vale, no dia 26, a gente ia cobrar. Era 26. Era 11, dia 26. Era 25 né? e 10. Nós íamos um dia depois. Aí nós íamos um dia depois cobrar. Aí trabalhamos da Coab Juscelino, Prestes Maia, Tiradentes, todas.
Olha só. Feira, todinho. Aí teve um banco que interessou um gerente do Banco Auxiliar, que é lá perto da nossa loja. Nós já tínhamos uma loja, aí já foi já no início dos anos 80. Que interessou e propôs um carnê pra gente. Aí chegamos a ter um carnê. Olha um carnê só. pelo banco, nós vendia. Aí veio a época, aí alguém deu a ideia de nós copiar as reuniões de Tapué, né? Tapué. Aí montamos umas equipes para fazer reuniões nas casas. Aí começou Aí comecei a realmente ter lucro. Aí comecei a ter, aí virou firma mesmo. E aí que a partir daí a coisa. Então, igual o pessoal faz de cosmético hoje, igual a Tapuer fazia nas casas, vocês faziam também de artesanato. Que legal. Funcionou algum tempo, deu para ganhar, para dar um pulo do gato, né? Sim. Foi muito bom. Foi transformando. Até para ter ideia, essa loja que eu tô aqui. Mostrar um pouquinho da loja, pode ir falando, velho. Essa loja foi a 7ª loja. Eu montei 6 antes dela, nenhuma foi para frente assim. Depois, quase desanimando, chegou o dia, essa aqui deu certo e tá até hoje, faz 30 anos. No mesmo endereço aqui, 30 anos já. Olha o café aí. Mas até chegar ela, teve muitas lojinhas, lojas grandes, pequenas, Vila Prudente, Itaim Paulista, Vila Matilde, e assim por dentro. Tivemos muitas lojas. Para chegar até essa aqui, né? Que legal. E também a gente vai falar um pouco como que surgiram as cestas de café da manhã e a febre que era, né? Anos 80. Finalzinho da década de 80, anos 90, 2000. E muita coisa legal, vou mostrar pra vocês e eles vão comentar também o ponto de vista deles e o que eles viveram aí. Ó, os itens de café da manhã, que é o nosso famoso kit, o baúzinho montado, que coisa linda. E como que começou a cesta de café da manhã? Como é que o senhor lembra os primeiros momentos aí que começou, que falou de café da manhã? Eu fui, na verdade, surpreendido, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, uma conterrânea minha de Belo Horizonte viveu nos Estados Unidos e gostou muito dessa onda nos Estados Unidos. E começou a fazer em Belo Horizonte. E começou a dar certo, né? E quando começou a dar certo, eu nem sabia o que era franquia. Quando era isso? Que ano? Nos anos 90. Anos 90 já. No início dos anos 90 ali, acho que 94, 95, por aí. Foi nessa fase aí. Aí chegou aquela surpresa para mim, eu comecei meio sem botar muita fé, né? Não demorou 2 anos, praticamente eu já não estava vendendo cadeira, vendendo embalagem, era só cesta, e carga para lá e carga para cá de cesta. E foi o pulo do gato. Foi muito bom mesmo. E uma coisa interessante que a senhora falou, que antes como é que montava as cestas, porque antes não tinha, a Balduco não tinha o institucional, não tinha essas marcas, não tinha essas coisas pequenininhas para cesta. Então o pessoal ia na padaria comprar aqueles pão, aqueles doces, aqueles gostosos, outros faziam em casa. Aquelas vizinhas da Mirandinha faziam flor para enfeitar, maçã, peras, coisas, Tudo coisa fresca. Agora hoje já temos os produtos da Balduco, que é uma benção, tem sodinho, tem tudo, né? Então, os sucos, hoje tem bastante coisa, café cappuccino, tem tudo, né? E vocês não venciam de trazer cesta, trazia quando veio já não tinha que pegar mais, como é que era? Carga fechada também quando vinha. A gente distribuía para todo mundo, nossa, era um sucesso. Nós tinha colegas que largou emprego, teve outros que... O marido foi ajudar, teve outro que teve um né? caso que o marido acabou fechando a oficina mecânica para ir ajudar a mulher, porque começou a ganhar dinheiro. As mulheres gostavam muito de nós vendedores, que às vezes o marido vinha trabalhar junto e dava prejuízo para elas. Mas teve muitos casos de sucesso, muitos, no Carrão. Ai, que legal. Aqui na Penha. Foi muito legal, mas foi muito legal mesmo. E hoje as cestas tudo tem, a gente vende a decoração, tudo, né? O saco das coisas para pôr na cesta. Pouco, né? Então hoje fica muito lindo uma cesta montada por perfume, ou seja, de café da manhã, qualquer coisa que você quiser fazer o presente, uma cesta grande para pôr um aparelho de jantar, um presente de casamento, uma coisa assim, tudo já tem a embalagem grande pra gente vender e já montado, né? E ela falou também na parte aí de casamento, que você vê, o pessoal coloca tanto de cesta piquenique quanto nos baús também, ó. Aqui é um espaço da loja. Essa loja, eu lembro que entrava cliente aqui, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, tinha cliente que pegava 100 de uma, 50 da outra, 100 do baú, aquelas bandejas de palha também ali, ó, muita coisa. Cestas de bambu lá, ó. Pra quem não conhece, a nossa loja aqui na Amador Bueno da Veiga, na Penha. Deixar com vocês também depois o endereço aqui na descrição. Quase quando eu tava passando a onda das cestas de café da manhã e essas coisas, vem um outro fenômeno também dos atacadistas e dos grandes mercados no Brasil também.
que deu pra gente fazer bastante coisa, que na época eu lembro também que eu ainda estava estudando no colégio e a gente brincava lá de colocar etiqueta, de fazer as coisas. Não tava curtindo outras coisas, mas a parte dos mercados aí, que foi o Pão de Açúcar e o Macro, que eles vão falar um pouquinho agora também. Aí já teve alguns clientes grandes que começou a interessar, né? E o Palácio dos Enfeites, o MAP na época, aí foi aparecendo, aí chegou o Atacadão. O Atacadão, comecei a trabalhar com eles tinham acho que 13 ou 14 lojas. Trabalhei 2 anos com eles já estava com quase 30. Ficou difícil para mim abastecer. Olha só. Aí entrou o Pão de Açúcar na história. Trabalhamos bastante com o Pão de Açúcar, uma dificuldade para implementar o transporte. Sim. Mas atacado mesmo foi esses aí, né? E o Macro, né? O Macro, né? O Macro. Atacadão, o Macro e depois o Pão de Açúcar. Mas eu não fazia o contrato todos eles ao mesmo tempo. Sim. Porque era muita loja. O Pão de Açúcar eu cheguei a fazer entrega para 40 lojas, as tradicionais aqui de São Paulo. A gente falava do E a gente atende até hoje o Pão de Açúcar, inclusive. A gente falava do loja do Diniz ainda, era assim que nós tratávamos. Depois eles cresceram demais, aí eu fui cansando, né? Mas é interessante. A pessoa que está começando hoje de baixo, que hoje fala muito no empreendedor, tem muitas ideias aí, o artesanato é um ótimo negócio, Mas é como todos os negócios, né? Tem que ter muita luta, muita persistência. E não mudar, não comece e logo já querer qualquer pequeno problema mudar, que no caso meu não foi assim. Tem que persistir, né? Fazendo os testes e persistir até funcionar. Chegou um ponto que eu cheguei à conclusão que não ia mudar de profissão A PEN Artesanatos, né? Mas já fez 50 anos, né? Então, Setembro faz 51 já. 51 já. Boa ideia. 54, Vamos fazer 51 anos. E vocês deixam um recado aí pro pessoal que vai começando um negócio novo agora, igual o senhor já falou, né? De persistir aí, de não desistir. Mas se tiver uma coisa que o senhor, uma frase ou uma coisa que vocês queiram deixar assim de reflexão pra quem tá começando agora e tem uma vida toda pela frente, que às vezes a pessoa pensa assim, vou começar com 40, tô velho. Você vê, daqui a pouco vocês estão com 80 e vocês estão empreendendo e fazendo coisa. Por mais que você falou que trabalha menos, mas vocês trabalham ainda até hoje. O que vocês deixam aí de mensagem? Não pode ser aquele de querer abraçar muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acredito que tem que escolher um produto, mas eu só comecei a ganhar dinheiro, ter algum sucesso quando eu optei. Falei, não, eu vou fazer isso. Contanto que eu não trabalhava com decoração, com linhas de floricultura, que muitos amigos meus trabalhavam. Eu atirava por todos os lados. Depois eu cheguei à conclusão, vou trabalhar com artesanato, tudo era artesanato, mas com a linha doméstica, utilidade doméstica. Aí foquei nisso, aí deu certo. Contanto que o Pão de Açúcar, quando ia fazer essas propagandas que eles fazem, anunciavam, me consultavam. Quantos produtos seus você quer pôr aqui? Olha que legal. Seria uma cesta para pôr pão, ou então, enfim, alguma coisa que era indicada. Ou para padaria assim. Então o senhor teve o foco ali e direcionou o que dava para atender, que tem a limitação de ser feita à mão. Se ficar tirando para todos os lados, você não atende ninguém, você não dá conta. Quer fazer tudo. E a gente falando sobre coisa doméstica e utilidade, eu achei engraçado porque a gente está setorizando a loja aqui. E o senhor comentou que essa loja, quando o senhor entrou agora, depois que mudou, lembrou as lojas da década de quando? De 80, do Cirelo? As lojas, anos 70, lá 70? atrás, né? Como é que era o nome da loja? Cirelo mesmo? Tinha o Cirelo, tinha outros que eu não me esqueço o nome, o Palácio, sei lá, agora não vou me recordar. Mas que eu passava perto, ainda não trabalhava, eu ficava olhando, que eu achava muito bonito, na Santa Efigênia, no Alto da Moca. E aí o senhor falou que essa parte aqui tá chamando a atenção igual as lojas da época. É o estilo, né, assim. Que legal. É o estilo, ficou muito bonito. Mas é isso, gente. Aí, ó, Tomé e Lalá, os fundadores da PEN Artesanatos aí, trabalham até hoje, a carinha dos dois. Vieram só dar um passeio hoje, eu pus eles pra trabalhar. Os 4 filhos que continuaram a luta, né? Que abraçaram com carinho e com amor, Aprenderam, com dedicação. Aprenderam direitinho. Aprenderam direitinho. Então tá bom, gente. Obrigado. E vocês que estão por aí também, venham que eu sou da Penha. Vou deixar pra vocês aí o link na descrição. Tem o nosso site, tem o Instagram, tem bastante coisa legal. E vem tomar um café com a gente, hein?